a aula. Hoje a aula vai ser ministrada pela professora Adriana, que possui mestrado e doutorado pelo Programa de Ciências Biológicas e de Fisiologia do Instituto de Biofísica Carlos Chagas, lá da UFRJ. E espero que vocês gostem. Boa tarde, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né? A Letícia, que foi quem é aluna lá do laboratório também, né? Foi quem me convidou para estar aqui falando um pouco para vocês. Queria agradecer ao presidente da Liga, ao vice-presidente, e vai ser um prazer, né, estar compartilhando um pouquinho da minha trajetória, né, com vocês. O que eu preparei hoje para vocês foi para contar um pouco sobre todos os trabalhos que eu venho desenvolvendo nessa linha, né, de pesquisa de terapia gênica, nanopartículas, em doenças respiratórias, e a minha linha de pesquisa principal, né, dentro dessa nanotecnologia, dentro da asma, né, como uma estratégia terapêutica para o tratamento da asma alérgica crônica, e é o que eu vou estar apresentando, todos esses trabalhos que eu desenvolvi em torno disso, tá? Então, o nosso título da aula de hoje é uma nanopartícula biodegradável, uma plataforma biodegradável para a terapia gênica na asma alérgica crônica, tá? Aqui. Bom, rapidamente, né, e resumidamente, vocês já devem saber um pouco por dentro disso, né? Mas a asma, ela é uma doença inflamatória crônica, né, caracterizada não somente, né, pelo acometimento das vias aéreas, mas também do parênquima pulmonar, em que muitas das vezes, né, ela vai estar associada com a hiperresponsividade das vias aéreas e todo o processo de remodelamento pulmonar característico dessa patologia pela interposição entre o processo inflamatório gerado por essa doença e o processo de reparo, em que muitas das vezes esses pacientes, né, quando entram em crise asmática, eles cursam, né, com esse processo inflamatório crônico, que se agudiza de alguma forma, e aí é reparado quando é realizado o tratamento adequado. E aí esse processo de remodelamento pulmonar, né, ele é muito característico pelo espessamento das vias aéreas, presença de fibrose subepitelial, a hipertrofia de células mucosas e a hiperplasia de células musculares lisas, em que a gente sabe que não é do conhecimento da maioria da população, mas a asma é uma doença assim, extremamente relevante no sentido de que ela afeta muitas pessoas, tem uma alta prevalência mundialmente, afetando cerca de mais de 300 milhões de pessoas, segundo o GINA, né, que é a principal instituição que, né, estuda sobre a prevalência, desenvolve os mais importantes guidelines sobre o manejo, né, dessa patologia, em que a gente vê que não é uma doença assim tão simples assim, né? Em que a gente sabe que o padrão ouro de tratamento para asma, o tratamento é baseado, né, no uso de broncodilatadores e agentes anti-inflamatórios, né, que como é um tratamento, né, muito longo, né, e principalmente muito utilizado na agudização, né, da manifestação dessa doença, em que muitos problemas com o tratamento padrão ouro são encontrados também, né, principalmente nos pacientes mais graves,
Muitos efeitos adversos podem ser encontrados com o uso crônico dessas medicações. Muitas das vezes pode não ser tão eficiente no processo de remodelamento do tecido pulmonar. E muitas das vezes esse tratamento é muito longo, né? Essa doença é uma doença muito crônica, né? Então, ela muitas das vezes os pacientes podem cursar com um tratamento muito longo, né? Então, estudando, né, toda essa fisiopatologia, né, todos esses problemas que os pacientes podem estar enfrentando, a gente pensou em diversas estratégias, tanto estratégias com vetores virais quanto vetores não virais, né, e na busca do melhor vetor para a nossa estratégia terapêutica, né, a gente colocou na balança, né, os prós e os contras de cada né, dessas opções de tratamento que a gente tinha, né? Então, a gente viu que apesar de os vetores virais, né, terem uma grande eficiência, né, de transfecção para as células pulmonares, o uso, né, desses vetores virais, eles podem trazer alguns problemas também, como serem imunogênicos, dependendo do vetor viral a ser utilizado, eles podem apresentar alta toxicidade, além de um grande custo, né, um custo muito elevado para o desenvolvimento dessa tecnologia viral. Então, o advento da nanopartícula, né, veio no sentido de trazer uma nova opção de tratamento para a terapia gênica, no sentido de diminuir, né, esse custo, esse alto custo na sua manipulação, na sua fabricação, e pela simplicidade também dos recursos necessários para o desenvolvimento dessas nanopartículas, né? Então, colocando tudo isso numa balança, a gente iniciou os estudos acerca das nanopartículas, né? Quais os tipos de nanopartículas poderiam beneficiar mais nessa nossa estratégia terapêutica, né? E quais são os possíveis genes que a gente poderia estar lançando mão no tratamento da asma. Então, colocando isso tudo na balança, a gente chegou ao desenvolvimento da terapia gênica com timulina, que é um gene endógeno, né, que possui muitos efeitos anti-inflamatórios, principalmente em doenças pulmonares. Alguns estudos já mostraram isso, tendo a influência tanto na sua cascata inflamatória quanto no processo de remodelamento, em que essa estratégia terapêutica com a timulina já mostrou que é capaz de promover uma regeneração pulmonar, diminuir a deposição de colágeno por fibroblastos, diminuir algumas citocinas inflamatórias e estimular a produção de citocinas anti-inflamatórias, diminuir a produção de quimiocinas, diminuir a presença de células inflamatórias no sítio da doença e diminuir a fosforilação de P38, em que também vai auxiliar, né, na diminuição do processo inflamatório característico da asma. Então, assim, a terapia gênica vem como uma nova estratégia para promover um efeito mais prolongado, vamos dizer assim, como uma estratégia que poderia promover um efeito mais prolongado de um tratamento, né, em que a nossa ideia era inicialmente promover uma administração única, em que a gente iria avaliar por quanto tempo, né, essa terapia gênica seria capaz de manter seus efeitos terapêuticos, né? Então, a gente desenvolveu esse primeiro estudo
que foi publicado no Journal of Control Release em 2014, em que a gente utiliza nanopartículas com polietileno glicol, em que essa primeira ideia nossa, né, era associar nanopartículas com polilisina e polietileno glicol, em que a gente já sabia, né, já tinha o conhecimento de que essa nanopartícula ela era muito eficiente em pacientes com fibrose cística, que a gente sabe que são pacientes que possuem um muco, né, bastante espesso, em que são pacientes de difícil manejo, né? Nesses estudos clínicos, a gente observou que essas nanopartículas foram eficientes para o tratamento com terapia gênica em pacientes com fibrose cística. Então, a gente, em colaboração com um grupo de pesquisa da Johns Hopkins, a gente conseguiu desenvolver essa nanopartícula para envelopar o nosso DNA de timulina, em que inicialmente a nossa intenção era testar, né, em modelo de inflamação alérgica crônica, se essas nanopartículas seriam eficientes de alguma forma, tanto no processo inflamatório quanto no processo de remodelamento, enfim. Então a nossa ideia inicial era realmente testar se essa nanopartícula de alguma forma traria benefícios ou se ela seria lesiva no nosso modelo de inflamação alérgica crônica. Então, para isso, a gente utilizou Camundongos bulb C, que a gente dividiu em grupo controle e grupo OVA. E esses camundongos, por sua vez, foram aleatoriamente divididos de acordo com os tratamentos, em que eles receberam solução salina como tratamento do grupo controle, em que a ideia desse tratamento era apenas ver se nosso modelo cirúrgico de tratamento intratraqueal poderia gerar alguma inflamação a mais, né, para esse animal, em que um outro grupo recebeu a terapia gênica com timulina via nanopartículas, também de forma intratraqueal, e um terceiro grupo, recebeu essa terapia gênica somente o plasmídio, que a gente chamou de pDNA, como o grupo que recebeu somente o DNA plasmidial, e não o DNA plasmidial envelopado pela nanopartícula, tá? Então, nós temos ao todo 6 grupos, né? Em que a gente tem um grupo que foi sensibilizado e desafiado com solução salina e recebeu os diferentes tratamentos, e o grupo que foi sensibilizado e desafiado com ovalbumina e recebeu os diferentes tratamentos, tá? Então, o nosso protocolo, como é que a gente desenvolveu o protocolo de inflamação alérgica crônica, né? A gente sensibilizou esses animais com injeções intraperitoneais, tanto de solução salina para o grupo controle, quanto de ovalbumina para o grupo OVA, tá? E aí a ovalbumina é capaz de sensibilizar esses animais e iniciar o processo inflamatório e desenvolvimento da inflamação alérgica crônica. E aí a gente fez 7 injeções intraperitoneais em 7 dias alternados. 40 dias após o início dessas sensibilizações intraperitoneais, esses animais foram desafiados intratraquealmente, em que eles receberam 3 injeções intratraqueais, com intervalo de 2 dias entre eles, tá? Em que esses animais também receberam solução salina no grupo controle e ovalbumina no grupo OVA. E aí,
20 dias antes desses desafios intratraqueais, a gente iniciou o tratamento, né, desses animais com uma dose única de nanopartículas contendo esse DNA plasmidial ou solução salina também para os grupos controle, tá bom? Então, esses animais receberam esse DNA plasmidial 100 microgramas, tanto somente o DNA plasmidial, quanto esse DNA plasmidial envelopado pela nanopartícula, tá? Nessa microscopia eletrônica, vocês podem estar observando o formato adquirido após a formulação dessas nanopartículas, tá? Em que eu vou estar apresentando alguns resultados desse trabalho para vocês. Bom, aqui vocês podem estar observando, né, os 6 grupos experimentais, né? O grupo controle, lembrando que foi sensibilizado e desafiado com solução salina. O grupo OVA, que foi sensibilizado e desafiado com ovalbumina. E os diferentes tratamentos. Nas barras brancas, a gente sempre vai observar os animais tratados com solução salina. Nas barras cinzas, os animais tratados com nanopartículas. E nas barras pretas, os animais que receberam somente DNA plasmidial. Nesse primeiro gráfico, nós observamos o conteúdo de fibras colágenas nas vias aéreas e no septo alveolar. Lembrando que a deposição de fibras colágenas é muito característica do processo de remodelamento da asma alérgica crônica, em que a gente observou que realmente houve um aumento no grupo ova-sal desse conteúdo de fibras colágenas e uma diminuição no grupo que recebeu as nanopartículas com timulina, quando comparadas ao grupo ova-sal. Essa diminuição não foi observada da mesma forma nos grupos que receberam somente o DNA plasmidial, tá? E vale ressaltar que, apesar da gente ter observado essa diminuição no grupo que recebeu as nanopartículas, esses valores não retornaram aos níveis dos grupos controle. Analisamos também alguns fatores de crescimento relacionados também ao processo fibrótico característico da asma, e um deles é o TGF-beta, que é o fator transformador de crescimento beta, em que esse fator ele é descritamente muito bem conhecido como o fator que ativa, né, a deposição estimula a deposição de colágeno, em que a gente observou um aumento, né, do fator de transcrição no fluido do lavado broncoalveolar, no grupo ova-sal, e uma diminuição significativa no grupo que foi tratado com as nanopartículas e no grupo que recebeu o DNA plasmidial. Quando observamos o fator de crescimento endotelial vascular, que também é muito característico e relacionado à angiogênese do processo de remodelamento da asma alérgica crônica, observamos que houve um aumento no grupo ova-sal, que é o nosso grupo doente, e uma melhora, né, uma diminuição desse fator com o grupo que recebeu as nanopartículas, o que não foi observado no grupo que recebeu somente o DNA plasmidial. Quando a gente observou, né, os efeitos anti-inflamatórios, né, dessa nova estratégia terapêutica, nós observamos a presença, né, de infiltrado celular no lavado broncoalveolar, em que na contagem total de células desse lavado broncoalveolar, nós observamos um aumento no nosso grupo doente, que é o grupo ova-sal, e uma diminuição significativa desse conteúdo de células
no lavado broncoalveolar no grupo que recebeu o tratamento com nanopartículas. Houve uma diminuição também no grupo que recebeu somente o DNA plasmidial, mas de forma um pouco menos agressiva, né? Um pouco menos relevante. Quando observamos o conteúdo de eosinófilos, né, que é uma célula muito presente no lavado broncoalveolar, principalmente nesse modelo de inflamação alérgica crônica, né, a gente observou um aumento no grupo ova-sal e uma diminuição com os grupos que receberam, os animais que receberam as nanopartículas. Houve uma diminuição também no grupo que recebeu o DNA plasmidial, porém de uma forma um pouco menos significativa. Analisamos também o conteúdo de neutrófilos, que são células também muito presentes, né, principalmente em pacientes com asma grave, em que a gente observou um aumento no grupo ova-sal e uma diminuição em ambos os grupos que receberam as nanopartículas. Porém, esses grupos também não alcançaram níveis de controle, né? E a gente observou também a presença de monócitos, muito característicos também no grupo ova-sal, observamos um aumento e uma diminuição no tratamento com nanopartículas e de forma um pouco menos intensa no grupo que recebeu somente o DNA plasmidial. Ao observarmos alguns fatores, né, alguns mediadores nesse lavado broncoalveolar também relacionados ao processo inflamatório, nós analisamos a presença de eutaxina no lavado broncoalveolar, que é um mediador muito potente na atração de eosinófilos para o sítio de inflamação. E nós observamos um aumento no grupo ova-sal e uma diminuição no grupo que recebeu o tratamento com nanopartículas, o que não foi observado no grupo que recebeu somente o DNA plasmidial. E ao investigarmos, né, quais eram as possíveis causas para esse benefício gerado pelo tratamento com antimoniana, a gente observou que houve um aumento significativo da produção de interferon gama, em que nós sabemos que o interferon gama, dentro do contexto, né, de inflamação alérgica crônica característica da asma, ele promove um desbalanço entre o mecanismo inflamatório promovido pelas células TH2, né? E aí esse interferon gama, ele consegue promover um desbalanço, uma diminuição, promovendo um estímulo de células TH1, né? Então, o aumento da produção de interferon gama nos grupos tratados com nanopartículas poderia explicar um pouco essa melhora observada no tratamento com antimonina, visto que conseguiria promover um desbalanço TH1, TH2, diminuindo assim, né, todo esse processo de cascata inflamatória promovido por células TH2 na asma alérgica crônica. E aí, quando a gente vai analisar a função, né, porque analisamos todo o contexto, né, inflamatório, todo o contexto de remodelamento, e a função. Como é que se encontra a função pulmonar desses animais, né? Então, a gente realizou uma curva dose-resposta com metacolina, que é um potente agente broncoconstritor, em que nós observamos que houve um aumento da resistência das vias aéreas promovido por essa broncoconstrição no grupo ova-sal, que é o nosso grupo doente, tá? Em que houve uma diminuição dessa resposta broncoconstritora nos grupos tratados com nanopartículas contendo atimolina. Porém, nas últimas doses, né, a gente consegue observar, né, nas maiores doses de metacolina, essa resposta broncoconstritora não foi atenuada no grupo que recebeu somente o DNA plasmidial, tá?
Então, o tratamento com as nanopartículas com timolina conseguiu promover, né, certo efeito antifibrótico e anti-inflamatório, melhorando a função pulmonar, porém a gente observou que em alguns desses resultados, né, nós não conseguimos que o nosso tratamento retornasse a níveis de controle, promovendo, vamos dizer assim, a reversão, né, desse quadro inflamatório e de remodelamento. Com isso, né, através do nosso programa de Ciências Sem Fronteiras, durante o meu doutorado, um ano dele eu dediquei para o desenvolvimento de uma nova estratégia terapêutica, né, uma nova estratégia dentro da nanotecnologia, que pode ser utilizada para doenças respiratórias, em colaboração com a Johns Hopkins. Então, um ano do meu doutorado eu passei nessa universidade, em que dentro do Centro de Nanomedicina da Johns Hopkins eu consegui desenvolver, em colaboração com esse grupo, uma nova estratégia terapêutica para a nossa asma alérgica crônica, em que como que foi o desenvolvimento, vou contar um pouco agora como que aconteceu o desenvolvimento dessa nova nanopartícula, né? A gente observou, então, que nos nossos resultados preliminares, né, no nosso primeiro estudo, a gente teve um bom resultado, mas que a gente achava que poderia melhorar ainda mais, né? Então, fomos em busca de novas nanopartículas que pudessem estar auxiliando no nosso objetivo. Então, desenvolvemos nanopartículas com a sua estrutura baseada em polibeta-aminoéster, né? Em que é uma estrutura muito conhecida por ser biodegradável, de baixa toxicidade, em que, quando a gente combina a sua estrutura com, dependendo do tamanho do seu peso molecular, a gente consiga combinar, né, com outras variáveis de nanopartículas, outras variáveis como polietilenglicol, a gente consegue manipular e assim a gente consegue promover um maior screening maior leque de possibilidades dessas nanopartículas dentro de estudos in vitro, em que a gente observou que essas nanopartículas eram altamente eficientes para quando a gente queria promover uma alta taxa de expressão gênica in vitro, né? Porém, essas estratégias, elas não tinham uma estabilidade esperada em meio aquoso, o que para nós, né, quando a gente pensa na estratégia terapêutica em doenças respiratórias que possuem uma alta produção de muco, isso talvez não fosse muito benéfico para o que a gente queria, né? Então, talvez essas nanopartículas não conseguissem características físico-químicas interessantes para a nossa ideia de uma alta penetração no muco produzido por esses pacientes. Então, a gente foi atrás de uma combinação, né, baseado em diferentes pesos moleculares daquelas estruturas das partículas, em que qual combinação fosse melhor para o desenvolvimento de uma estratégia terapêutica em doenças respiratórias, né? Então, a gente desenvolveu esse estudo em que eu fui dividir a primeira autoria, né, com os nossos colaboradores, em que a gente conseguiu desenvolver nanopartículas biodegradáveis que tinham uma alta capacidade de transfecção, né, e de transpassar a barreira do muco em doenças respiratórias, né, principalmente em modelos de doenças respiratórias, em que vou mostrar um pouco sobre a característica dessas nanopartículas para vocês,
em que a gente comparou a nossa nanopartícula, né, que a gente nesse estudo chamou de PBAE-MPP, em que foi o nome, né, vamos sintetizar assim, né, foi o nome que a gente deu para o nosso grupo experimental baseado na estrutura de nanopartícula alcançada, em que a gente comparou essa nanopartícula que a gente conjugou o polibeta-aminoéster com polietileno glicol, quando comparados a nanopartículas convencionais, que a gente chamou de conventional particles, em que a gente conjugou somente o polibeta-aminoéster sem associação com polietileno glicol. E aí a gente realizou diversos estudos para verificar a estabilidade, tanto no lavado broncoalveolar quanto em meio aquoso, em que a gente observou que, através de medidas, né, de uma medida temporal, né, observamos que o tamanho das nanopartículas não mudou quando expostas ao meio aquoso, quando comparadas às nanopartículas convencionais que apresentaram um aumento do seu diâmetro hidrodinâmico, ou seja, o que isso representa? As nanopartículas que foram desenvolvidas, elas mantinham suas características, mantinham o seu tamanho, né, em meio aquoso, o que para a gente era muito interessante, quando comparadas às nanopartículas convencionais que em 24 horas começavam a, vamos dizer assim, se desfazer e não conseguiam manter sua estrutura e seu tamanho por mais do que 24 horas. E esse comportamento também foi observado no lavado broncoalveolar, em que em poucas horas essas nanopartículas já começavam a apresentar alterações significativas de sua estrutura, né? Quando comparadas às nanopartículas desenvolvidas quando conjugadas ao polietileno glicol. E aí a gente também comparou, né, essas nanopartículas, como que elas penetrariam no muco dos pacientes, né? E aí a gente comparou o deslocamento dessas nanopartículas no muco de pacientes com fibrose cística. A gente tinha um centro de tratamento de pacientes com fibrose cística, em que a gente, em colaboração, coletava o muco, né, o escarro desses pacientes, em que a gente observava, através de microscopia confocal, o deslocamento dessas nanopartículas no muco desses pacientes, que são mucos altamente adesivos, né? Então, a gente comparou a nossa nanopartículas, em que esse é uma figura demonstrativa do deslocamento dessas nanopartículas, em que a gente pode observar que o deslocamento das nanopartículas por nós desenvolvidas é muito maior quando comparado às nanopartículas convencionais e outras nanopartículas previamente descritas na literatura, em que essa PLL é a nanopartícula que eu utilizei no meu primeiro estudo, e essa outra nanopartícula, PI, ela é uma nanopartícula capaz de ter alta transfecção in vitro, porém, em vivo, ela já é muito caracterizada por não ter esse mesmo potencial de transfecção, além de ser altamente tóxica. Então, a gente fez essa comparação com outras nanopartículas e, quando quantificamos esse deslocamento, observamos que realmente as nanopartículas possuíam um alto deslocamento quando comparadas às outras nanopartículas. Observamos também, então, a distribuição dessas nanopartículas em vivo, tá? Então, a gente
pegou animais saudáveis, camundongos saudáveis, em que a gente fez a instilação intratraqueal para mimetizar o tratamento desses animais, em que a gente queria observar de forma ex vivo como que seria essa distribuição das nanopartículas nesses animais, em que a gente observou, né, através da fluorescência, né, o pulmão desses animais, em que a gente observou as vias aéreas e o parênquima pulmonar, tá? E quantificamos isso nessas mesmas nanopartículas. A altamente tóxica, a que foi utilizada no primeiro estudo, as convencionais de polibeta-aminoéster e as que desenvolvemos, que era polibeta-aminoéster conjugado polietileno glicol. E nós observamos que a distribuição dessas nanopartículas tiveram uma menor variação nas vias aéreas e no parênquima pulmonar, nas nanopartículas associadas ao polietileno glicol, bem como a cobertura, né, do epitélio das vias aéreas e a cobertura, né, da distribuição no parênquima pulmonar como um todo também foi maior no grupo que recebeu as nanopartículas conjugadas ao polietileno glicol. Observamos também a atividade da luciferase nesses animais para conseguirmos observar a expressão gênica após a instilação desses animais, em que pegamos também, novamente, animais saudáveis e instilamos intratraquealmente, da mesma forma, essas diferentes nanopartículas. E aí a gente, quando comparou, né, essa atividade de luciferase, observamos um aumento significativo no grupo que recebeu as nanopartículas que desenvolvemos, e isso se manteve ao longo de 4 meses, em que observamos que essa atividade da luciferase conseguiu permanecer ao longo desses 4 meses, e que nesse grupo, né, que recebeu nanopartículas associadas ao polietileno glicol, nós também comparamos as nanopartículas feitas de forma fresca, mantivemos ela em temperatura ambiente por 24 horas e após liofilização, em que a nossa ideia era comparar diferentes formas de armazenamento dessas nanopartículas e ver se elas continuavam a se manter com a mesma eficiência. E o que observamos foi muito positivo, pois a gente conseguiu observar que a atividade da luciferase conseguiu se manter após essas diferentes formas de armazenamento, né? Que quando a gente pensa, né, num futuro desenvolvimento, né, de estratégias farmacológicas, a gente tem que pensar também no desenvolvimento e no armazenamento dessas novas estratégias, né? Então, essa foi a nossa ideia de comparar, né, diferentes formas, diferentes estratégias de armazenamento. E aí a gente também observou que, mesmo com doses repetidas, deixa eu explicar um pouco melhor esse último gráfico. A nossa ideia era comparar a alternância, né, da instilação entre o gene da luciferase com uma dose, 2 doses ou 3 doses dessa expressão gênica, em que nessa primeira barrinha, né, a barra 1,
a gente observou o DNA plasmidial. Na barra 2, uma dose de FP, em que na segunda barra, 2 doses, e na terceira barra, 3 doses. E a ideia desse experimento foi saber se uma dose já seria eficiente para manutenção da expressão gênica ou se seriam necessárias mais doses, né, dessa nanopartícula. E aí a gente observou que a atividade da luciferase ela foi semelhante entre os grupos, independente do número de doses dado para esses animais, em que no grupo de 3 doses a gente observou, né, um aumento um pouco, né, maior, uma atividade um pouco maior, né, nesse último grupo, porém, a gente viu que apenas uma dose, né, já seria suficiente para a manutenção, né, dessa atividade, dessa terapia gênica. E aí o mais importante, né, a gente observar a segurança, né, dessas nanopartículas. Será que essas nanopartículas promoveriam algum efeito inflamatório, né, nesses animais saudáveis? E aí o que a gente observou foi o seguinte: nesse primeiro grupo foram animais que não receberam nanopartículas, receberam apenas solução salina, em que nesse grupo a gente instilou as nanopartículas que a gente sabe que em vivo são altamente tóxicas. Nesse terceiro grupo, as nanopartículas que eu utilizei no meu primeiro estudo e as nanopartículas que nós formulamos, né? E a gente observou que houve uma contagem muito grande de células inflamatórias no lavado broncoalveolar nas nanopartículas que a gente conhecia como tóxicas, o que não foi observado no grupo que desenvolvemos as nossas nanopartículas. E aí pedimos que uma patologista fizesse um score de inflamação nos cortes histológicos que nós fizemos. E aí esse score foi dado, né, de forma completamente cega, sem o conhecimento do quais grupos foram, né, instilados, e o que se observou foi que houve um maior score inflamatório, né, nesse grupo de nanopartículas conhecido como já tóxicos, e observamos também uma presença significativa de neutrófilos, que também são células conhecidas na presença de um processo inflamatório, nesse grupo também já conhecido como tóxico, que não se observou nas nanopartículas que nós manipulamos, tá? Então, para finalizar, né, essa minha historinha, né, que eu estou contando para vocês hoje, né, pegamos a nanopartícula que nós desenvolvemos e associamos a timolina. E aí, dessa vez, nós tivemos a ideia de instalar o modelo de inflamação alérgica crônica e aí promover o tratamento após, né, esse modelo já estar instalado nos animais, tá? Esse artigo foi publicado em meados do ano passado, tá? Na Science Advances, em que o principal objetivo, né, desse trabalho foi desenvolver uma nova plataforma, né, biodegradável para a terapia gênica plasmidial em vivo de animais com modelo de inflamação alérgica crônica, em que nós utilizamos, né, camundongos valvo C, em que dividimos em grupo controle e grupo OVA, que conhecidamente, né, que a gente chamou de grupo asma. E aí, como a gente já havia desenvolvido todo aquele estudo inicial, nós decidimos simplificar, né, os nossos grupos experimentais
em que o grupo controle, né, recebeu somente a salina, solução salina como veículo, e o grupo OVA recebeu o tratamento com as nanopartículas e o tratamento de solução salina, né? E aí a gente conseguiu simplificar um pouco o nosso desenho experimental. E aí a gente, como eu falei com vocês, estabeleceu o modelo com as 7 injeções intraperitoneais, sensibilizando os animais com solução salina no grupo controle ou ova-albumina no grupo ova, em que realizamos desafios intratraqueais 40 dias após o início das sensibilizações, com o mesmo intervalo de 2 dias entre eles. E aí, após 24 horas, né, do último desafio intratraqueal com a ova-albumina, nós realizamos o tratamento com essa nova estratégia de terapia gênica. Detalhe, dessa vez a gente decidiu, visto que tínhamos uma nanopartícula potencialmente mais eficaz, nós decidimos por reduzir a quantidade de DNA plasmidial pela metade. Se vocês forem observar, né, naquele primeiro estudo que eu mostrei, publicado em 2014, a gente utilizou 100 microgramas de DNA, e aí dessa vez a gente decidiu utilizar metade dessa quantidade de DNA, em que a gente utilizou apenas 50 microgramas, tá? E aí a gente fez estudos para determinar o tamanho dessas nanopartículas e qual era o formato adquirido por elas, em que nesses pontinhos pretos, né, na nossa microscopia eletrônica, vocês podem estar observando o formato circular dessas nanopartículas, em que elas apresentavam, né, um diâmetro hidrodinâmico cerca de 50 nanômetros, tá? Em que nossa ideia inicial era quantificar, né, como é que estava o processo inflamatório no lavado broncoalveolar desses animais e também observar como se encontrava o processo inflamatório nos cortes histológicos com hematoxilina e eosina. E a gente aqui nessas fotomicrografias representativas, nós podemos observar que realmente há um espessamento dessas vias aéreas no nosso grupo doente, com uma alta presença de células inflamatórias na região peribrônquica, né, em que no grupo que recebeu o tratamento com as nanopartículas, nós observamos uma melhora desse espessamento das vias aéreas, com uma menor presença de células inflamatórias, e isso foi acompanhado no nosso lavado broncoalveolar, tá? Em que nós observamos, né, uma redução na contagem total de leucócitos no lavado broncoalveolar, quando comparado ao nosso grupo doente. Observamos também uma diminuição significativa na contagem de eosinófilos, tá? O que não foi observado, né, na quantidade de linfócitos nesses animais. Observamos também a quantificação de mediadores de recrutamento de células imunes, né, no lavado broncoalveolar, em que a gente observou uma diminuição significativa do conteúdo de CCL11, que é um quimioatraente para eosinófilos, e de CXCL1, que é um quimioatraente também para células pró-inflamatórias, em que ela é muito quimioatraente de neutrófilos, tá? E nós observamos que houve uma diminuição significativa no conteúdo desses quimioatraentes, e observamos que houve um aumento significativo de CCL17, que é um quimioatraente importante de células IL-17, tá? TH17, em que observamos um aumento no grupo tratado com nanopartículas.
Codificamos também alguns mediadores, alguns outros mediadores no lavado broncoalveolar, em que a gente quantificou IL-4 e IL-13, né, que são mediadores conhecidos como pró-inflamatórios no cenário de inflamação alérgica crônica, em observamos uma diminuição, né, do conteúdo de IL-4 e IL-13 no grupo tratado com nanopartículas quando comparado ao grupo doente, e isso de forma a retornar a níveis de controle, tá? E observamos também uma diminuição significativa a níveis de controle nos mediadores VEGF, né, que é aquele fator que eu falei para vocês inicialmente, né, que é o fator de crescimento endotelial vascular, e do TGF-beta, tá? Observamos também, através de RT-PCR, a produção de mediadores inflamatórios produzidos por linfócitos pulmonares e macrófagos alveolares, tá? Em que a gente extraiu essas células de animais após nós estabelecemos um modelo de inflamação alérgica crônica e aí extraímos os linfócitos pulmonares e os macrófagos alveolares desses animais e aí observamos a produção de mediadores relacionados à asma, né, nessas células inflamatórias, em que observamos a diminuição da quantificação de IL-13, observamos uma diminuição da expressão de IL-13 no grupo que recebeu o tratamento com as nanopartículas, e observamos também um aumento significativo da produção de IL-10, que é uma citocina conhecida como anti-inflamatória no contexto de asma alérgica crônica, no grupo tratado com nanopartículas. Observamos também que houve um aumento da produção, né, da expressão de FOXP3 no grupo que recebeu o tratamento com as nanopartículas, né, quando comparados ao grupo que recebeu somente salina como tratamento. E aí, no contexto dos macrófagos, nós observamos que houve um aumento, né, da produção de MIP-1 no grupo que recebeu o tratamento com nanopartículas, e aí a gente sabe que o estímulo da expressão, né, o aumento da expressão de MIP-1 pode nos trazer uma informação de que houve um aumento, né, do fenótipo tipo M1 desses macrófagos, o aumento da expressão, né, dos macrófagos fenótipo tipo M1, e nós observamos que houve uma diminuição da expressão de arginase nesses macrófagos alveolares, indicando para a gente que houve uma diminuição, né, do estímulo do fenótipo tipo M2 desses macrófagos. Medimos também, então, já que a gente observou, né, uma grande melhora, né, desse contexto inflamatório, desse contexto fibrótico, desses animais a níveis de controle, fomos observar, então, como se encontrava a hiperresponsividade desses animais, né? Em que nós observamos a resistência à complacência dinâmica desses animais através da dose resposta com metacolina, em que observamos uma diminuição significativa do grupo que recebeu nanopartículas quando comparado ao grupo ova-sal, da resistência, né, desses animais, das vias aéreas desses animais, e observamos também uma melhora na complacência dinâmica desses animais tratados com nanopartículas quando comparados ao grupo que recebeu somente a alfabutamina tratado com salina, né, o nosso grupo doente. Bom, essa era a historinha que eu queria contar para vocês, em que a gente conseguiu construir, né,
uma plataforma, né, para terapia gênica de forma eficiente, né, nesse cenário, né, do desenvolvimento do modelo animal de inflamação alérgica crônica, em que a gente observou uma melhora significativa, né, do contexto inflamatório, do contexto de remodelamento e da função pulmonar desses animais, em que a gente observou que isso foi significativo a níveis de controle. Então, assim, não estou propondo que a gente tem o milagre, né, a cura da asma alérgica crônica, mas que nós conseguimos obter um resultado muito expressivo e significativo, né, nesse tratamento da inflamação alérgica crônica nesse modelo animal. Estou colocando aqui meu e-mail, disponibilizando meu e-mail para vocês, caso queiram entrar em contato, né, para conhecer melhor um pouco as nossas linhas de pesquisa, em que a gente tem diversas linhas de pesquisa sobre a fisiopatologia, sobre estratégias ventilatórias, nanotecnologia em outros contextos, né, até de contextos de isquemia cerebral, nós também desenvolvemos. Temos uma colaboração muito grande, né, de uma rede que a gente construiu, que é a Rede Nanosaúde, em que a gente construiu essa colaboração muito expressiva com a Fiocruz, em que a gente está desenvolvendo algumas linhas de pesquisa, né, em cima da nanotecnologia. Então, queria aproveitar a oportunidade para também estar convidando vocês a conhecer um pouco melhor, né, as nossas linhas de pesquisa, né, o nosso laboratório, e me colocar à disposição, né, através do meu contato aí por e-mail, para a gente estar conversando posteriormente, caso seja curiosidade de vocês para conhecer outras estratégias. Bom, era isso que eu queria contar para vocês hoje. E, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de estar conseguindo partilhar, né, um pouquinho dessa linha de pesquisa, desse conhecimento um pouco com vocês. Professora, eu que agradeço. O pessoal está elogiando muito aqui no chat a aula. Eu nem estava conseguindo observar, né? Porque eu estava aqui, né? Botei em modo de apresentação, sim, então acabei não observando, né? Os comentários. Sim. Mas, assim, gostaria muito de agradecer, né, a todos, tá? Foi incrível, e se tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, né? É isso que eu vou falar. A gente tem uma dúvida aqui do nosso presidente, que ele não entendeu muito bem, o Breno, como que essas nanopartículas elas passam sem ser percebidas como antígeno pelos linfócitos B, o que causaria talvez uma reação inflamatória exacerbada. Ele quer saber como o corpo não vê essas nanopartículas como algo a ser combatido. Bom, então, isso foi realmente, assim, Breno, foi um trabalho, assim, muito, muito árduo, né? Porque realmente há de se pensar que qualquer organismo estranho há de ser combatido pelas nossas linhas de defesa, né? Nossos linfócitos B, nossos macrófagos, enfim. Né? Como que os macrófagos não vão englobar essas nanopartículas, né? E aí começar toda essa linha de ataque, né? Então, realmente, isso foi... É muito interessante a sua pergunta, né? Porque realmente foi uma das coisas que a gente realmente pensou, né? Mas ao ter esse trabalho muito árduo, né? Do desenvolvimento, né? Dessa estrutura molecular, né? A gente buscou diversas, tá? Se eu conseguir assim, até se vocês tiverem a curiosidade depois de ver no meu artigo do PNAS, eu mostro, assim, diversas
estruturas que a gente comparou, enfim, a gente criou meio que uma biblioteca em cima disso, e aí a gente viu que muitas delas realmente eram tóxicas, assim como os vetores virais, né, que eram reconhecidos, né, e aí acabavam desenvolvendo, né, uma resposta imunológica muito grande, mas, enfim, essa estrutura em particular, né, que a gente desenvolveu, que é a polibetoaminoéster, ela foi vista em diversos estudos em que ela não tinha esse potencial de ser reconhecida como imunogênica, né? Porque ela tinha alto potencial biodegradável, uma baixíssima capacidade tóxica, então, assim, a própria estrutura molecular, né, que foi desenvolvida, né, e a sua associação com o polietileno glicol, né, que é uma estrutura vista muito como uma estrutura que pode ser administrada, em que a gente tem diversas, né, medicações que possuem o polietileno glicol em sua estrutura, e a gente já sabe que o polietileno glicol, né, confere a essa estrutura uma baixa toxicidade, então a gente atribuiu, né, a organização, né, a escolha dessa estrutura da nanopartícula e a associação com o polietileno glicol, a gente conseguiu conferir, através dessa associação, uma baixa toxicidade e o não reconhecimento pelo nosso sistema de defesa, né, pelo nosso sistema imune. Não sei se eu consegui atingir, né, a sua linha de raciocínio. Foi, Breno. Eu acho que ele disse que entendeu. Beleza. Pegando o gancho nessa dúvida do Breno, professora, eu fiquei um pouco perdido. É a primeira vez que eu estou tendo contato com nanopartículas. Sim. E se esse seu último estudo, essa nanopartícula ela foi mais eficiente, justamente porque ela teve uma menor, teve essa menor inflamação por ela, ou essa menor inflamação foi porque ela penetra melhor, ela entrega melhor então, não sei se, acho que parou o compartilhamento? Parou. Deixa eu mostrar aqui de novo para você estar relembrando. Peraí. Lembra que quando eu falei que essa nanopartícula foi a que eu utilizei no meu primeiro estudo? Sim. Então, assim, em termos de toxicidade, né, tanto a primeira nanopartícula quanto essa atual, elas não apresentaram diferença, né, em termos de toxicidade, né? E aí a gente realmente atribui, né, esse alto desempenho da nanopartícula justamente pelo seu alto poder de transfecção, que a gente conseguiu observar aqui nesse dado. Quando a gente compara, né, essa é a nanopartícula que eu utilizei no meu primeiro estudo, tá? E essa é a atual. Olha essa diferença bizarra de transfecção de atividade de luciferase entre esse grupo e esse grupo de baixo, né? Então a gente consegue observar um número, assim, muito maior de células GFP positivas nesse grupo, né, que é o grupo atual, quando comparado ao grupo anterior, né, do primeiro estudo. Então, assim, a estrutura molecular dessa nova nanopartícula, né, ela permitiu que novos... só para assim, para você ter uma noção, né? Essa nanopartícula, né? Cada estrutura de nanopartícula, ela conseguia carrear cerca de 1 DNA plasmidial. Essa nanopartícula que foi desenvolvida
cada estrutura, né, do polímero era capaz de carregar cerca de 50 DNAs plasmidiais. Então, assim, a própria estrutura, né, desenvolvida, ela foi capaz de promover, né, esse alto poder de transfecção. E isso não estava associado, né, à toxicidade, né? Porque a gente observou que ambas as nanopartículas possuíam mais ou menos, né, o mesmo nível de toxicidade. Tanto que essa nanopartícula, né, que eu utilizei no meu primeiro estudo, ela foi a nossa primeira escolha porque ela já tinha sido utilizada em ensaios clínicos, né, com pacientes de fibrose cística. Se eu não me engano, isso foi em 2009, se eu não estou enganada. E aí isso foi publicado, e aí a gente teve esse insight de utilizar essas nanopartículas, mas a gente observou que elas tinham certo efeito positivo, mas que não era o nosso objetivo, né? Então, fomos em busca de novas estratégias para isso. Entendi. E a diminuição daquelas interleucinas foi consequência dessa maior transfecção? É transfecção, né? Então, por que a gente escolheu, né, a timolina como terapia gênica, né? A gente viu já que essa figura até que eu coloquei aqui, ela é uma figura desse artigo aqui que foi publicado pelo Santos. É um artigo de um grupo português que foi publicado em 2010, né? É uma revisão muito, muito boa que fala sobre a timolina em algumas doenças respiratórias, né? E aí, esse artigo mostrou que a timolina tinha tido diversos efeitos benéficos, né, nessas doenças respiratórias, né? Tanto tinham doenças de hipertensão pulmonar, tinha fibrose pulmonar, tinha, se não me engano, tinha síndrome do desconforto, enfim. Tinham diversas doenças que se beneficiavam dessa estratégia terapêutica, né? Então, a gente enxergou nessa terapia gênica com timolina um grande potencial, né, para a diminuição da cascata inflamatória da asma alérgica crônica, visto que ela era capaz de promover uma diminuição do processo de remodelamento através da diminuição da deposição de colágeno, que é o trigger, né, para o processo de remodelamento, né? Então, a gente enxergou um grande potencial na terapia gênica com timolina. E aí a gente queria, né, uma ferramenta que promovesse, né, esse gene delivery da melhor forma, né, para a gente conseguir chegar na sua total potencialidade, né, de estratégia terapêutica. Então, realmente foi mais ou menos esse o nosso grande objetivo, né? Entendi, perfeito. Obrigado. A Carol está perguntando onde é que ela pode achar os projetos que vocês desenvolveram. Siga o nosso Insta. Aí, vou botar o arroba do nosso Insta aqui, deixa eu ver aqui. Nós temos um Insta no laboratório. Deixa eu colocar aqui o arroba certinho, porque essas... aqui, ó. É lip underline. Vou botar aqui no chat para vocês verem o FRJ. Sigam o nosso arroba. Isso, eu sigo. O João está perguntando se a nanopartícula ela esconde o alergênio em uma espécie de estrutura amigável, como se tivesse induzido a tolerância do sistema imune? Ela fica escondida, como assim? Repete a sua pergunta. Vou repetir. A nanopartícula esconde o alergênio em uma espécie de estrutura amigável, como se tivesse induzido a tolerância do sistema imune?
Bom, ele quis dizer o alérgeno em termos da própria estrutura da nanopartícula, ou ele quis dizer que a nanopartícula esconde o alérgeno da ovalbumina, que induziu o modelo? É isso que ficou um pouco confuso, né, para mim. Eu não sei se ele quis perguntar que a nanopartícula vai diminuir a presença do alérgeno que induziu a inflamação alérgica crônica, ou se a nanopartícula se esconde para não ser destruída pelo sistema imune. Porque, assim, não sei se eu vou conseguir ir no seu ponto de dúvida, tá? Mas a gente estabelece, né, o modelo de inflamação alérgica crônica com a exposição desses animais ao alérgeno, né, da ovalbumina, né, que é a proteína do ovo, tá? Por isso que é a ovalbumina, tá? Então, assim, a gente induz o modelo de inflamação alérgica crônica com a ovalbumina, né, em que esse é um modelo crônico, e aí esse modelo após estabelecido, ele vai repercutir, vai mimetizar as alterações fisiológicas encontradas na asma humana, que é o processo de remodelamento pulmonar, o processo de inflamação, o processo de remodelamento de vias aéreas. Então, assim, o modelo foi gerado pela exposição dos animais ao alérgeno. E aí a gente tratou esses animais com as nanopartículas, mas elas não iam lá como células fagocíticas e aí captavam o alérgeno, né? Elas entravam no núcleo das células doentes e aí começavam a traduzir o seu DNA da timulina. E aí, ao traduzir esse DNA, ele começa a promover e estimular o processo, né, anti-inflamatório da inflamação instalada. E aí é por isso que a gente começa a observar o reparo, né, e a diminuição de células inflamatórias no sítio de inflamação, a diminuição da produção de colágeno, enfim, de toda essa cascata, né, inflamatória. Bom, acho que a gente conseguiu responder todas as dúvidas que estavam aqui no chat. Professora, mais uma vez, a gente agradece muito pela participação, pela aula. Foi um prazer, foi imensamente meu, porque, assim, não sei se vocês conseguiram perceber, mas eu tenho uma grande admiração por tudo isso que eu venho estudando já há alguns anos, né? Então, para mim é um prazer falar sobre isso. Sim, foi ótimo. E a gente aqui como Liga de Tecnologia, a nossa intenção é justamente isso, divulgar tudo que tem mais top de tecnologia, principalmente na nossa faculdade, para todo mundo aí. A gente abriu. E até se vocês quiserem depois, né, conhecer essas outras nossas linhas de pesquisa e tal, pode estar entrando em contato lá pelo meu e-mail,